Certo, então meu nome é Letícia e eu vou explicar sobre o banco de dados que eu criei aqui. O tema que eu escolhi foi ponto eletrônico, então esse banco aqui vai suportar um aplicativo de ponto, onde o funcionário, que seria um dos perfis, vai registrar seus horários de trabalho e a empresa também, que vai ser outro perfil, outra interface, também vai ter acesso a esses dados de banco de horas. No total, como você pode ver, vai dar um total de 8 tabelas aqui nesse diagrama. E esse diagrama vai conter, como você também pode ver, relações de 1 para 1 e relações de 1 para muitos. Eu vou explicar cada tabelinha aqui, os atributos e suas relações, e para contextualizar mais o meu banco de horas, o meu banco de dados, desculpa. Em primeiro eu vou falar sobre a empresa. O usuário empresa vai ter o nome fantasia, o nome, a quantidade de funcionários e também não, é só isso. E todos, só adiantando que todos têm o ID. Aqui no usuário empresa vai ter a relação com 3 tabelas. Vai ter relação com a tabela relatório, com a tabela funcionário e com a tabela informação empresa. O que é interessante que eu achei uma pessoa que disse que uma pessoa não, uma profissional que usava a relação de 1 para 1 para proteção de dados. Então, eu resolvi fazer isso nesse banco de dados também. Eu relacionei o usuário em informação de empresa, separei para colocar mais informações sobre esse perfil. Então, aqui, como atributos, vão estar dados que precisam ter mais proteção, tipo o endereço, o CNPJ, o e-mail e a senha, né? Porque ele vai ser para a pessoa logar, né? O aplicativo vai ter que ter esses dados, então eu resolvi separar. Falando sobre as outras relações, também vai ter de 1 para muitos com o relatório, que mais pra frente eu vou explicar, mas seria como um documento que o perfil de empresa vai ter acesso. Também vai ter a relação de 1 para muitos com o usuário funcionário. Por quê? Porque o funcionário ele vai ter o campo ali de conectar, né, com a empresa que ele está trabalhando. E então eu fiz essa relação. Aí, indo para funcionário agora, que seria outra interface, outro perfil, o usuário também vai ter aqui os dados de informação do funcionário, e também fiz outra tabela com relação 1 para 1 com o dado de funcionário. Vai ser quase o mesmo esquema do perfil da tabela de empresas, para ter com as informações mais secretas do funcionário. Então, aqui vai ter o nome, vai ter o user dele, vai ter o tempo que ele criou, desde quanto tempo que ele tem o perfil. Também vai ter a carga horária dele, né, para ele colocar. O tipo de trabalho. Eu resolvi colocar isso aqui porque antes eu pensei em fazer um aplicativo um pouco mais completo, onde o funcionário ia conseguir colocar mais de um trabalho ou projetos para registrar. Mas eu vi que ficaria muito complexo ou ficaria muita coisa, então resolvi colocar só o tipo de trabalho, que seria a profissão. Seria mais ou menos a profissão dele, né? E tem a chave estrangeira de empresas aqui. Aí, vou falar só brevemente sobre o dado de funcionário, que tem a ID também, a senha, telefone e e-mail. São os dados mais secretos, né? Só possui uma relação de 1 para 1
com usuário e funcionário. Usuário e funcionário, como eu falei antes, vai ter relação também com o gráfico. O que seriam os gráficos? O gráfico seria para visualizar o seu banco de horas. Então, o gráfico ele vai ter mais de um tipo de gráfico aqui. Por isso eu coloquei bastante atributos. Tipo, o saldo do dia. O usuário, funcionário, ele vai poder olhar o saldo por meio de gráfico, mas aqui vai estar como float, porque como fala, o cálculo, né, do dia, de quanto falta do dia, quanto que ele fez no dia, com a entrada e saída dele do dia trabalhado. Ficou um pouco confusa essa explicação, mas eu acho que o nome já explica bastante o saldo do dia. Tem também o saldo do mês, que seria mais amplo, em vez do dia vai ser o mês, o valor tempo. O valor tempo seria porque o usuário ele vai ter a opção de colocar quanto ele ganha, né? Com isso. Então eu resolvi colocar aqui nesse gráfico também. Acho que só faltou colocar aqui nas informações do usuário, mas eu coloquei em outro também aqui, que mais pra frente eu vou falar. Que então o valor tempo aqui que seria o atributo para fazer o gráfico de uma relação entre o valor e o tempo que ele trabalhou ali, né? E tem essas duas chaves estrangeiras, porque o gráfico está ligado com dia trabalhado e o relatório, que eu vou falar mais lá pra frente. Indo pro dia trabalhado, eu resolvi colocar aqui atributos de entrada, saída, intervalo entrada e intervalo saída. E também uma chave estrangeira para dia trabalho. Então, a entrada, essa tabela, na verdade, ela vai falar do dia a dia, os horários que o funcionário colocou, que o funcionário registrou. Isso vai se diferenciar com um dia trabalho, outra tabela aqui. Que nessa tabela de dia trabalho, que está aqui embaixo, vai ser os dias que o funcionário tem que fazer, tem que ir. Então, o funcionário, por exemplo, ele tem uma carga horária de 30 horas semanais, mas ele precisa estar lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta no trabalho. Então aqui vai estar esses dados, né? Dos dias da semana que ele trabalha, né? Então eu coloquei a data entrada, a data saída. E talvez eu deveria colocar os dias, na verdade, mas eu resolvi colocar dessa forma. Vou ver se eu posso arrumar ou não. O valor diário. Para registrar aqui o valor que é ganho por dia, só desse dia, entende? Do dia se ele completar o total desse dia de trabalho. Aí vai estar relacionado, de uma relação de 1 para muitos, com o dia de trabalho. Porque para fazer a conta de relações para o banco de horas, né? Então, resolvi relacionar. E por último, vai ter a tabela de relatório, que tem também o ID, a data início, data fim, para gerar, né, o relatório ou gráficos. Então, eu criei essa tabela aqui para
reservar os gráficos do funcionário, do banco de horas do funcionário. Então eu coloquei aqui a data, o fim para gerar e na tabela arquivo para a visualização, né? Então pode quando gerar você vai ter lá o arquivo em tabela, o PDF, enfim, fica em geral mesmo aqui. E 2 chaves estrangeiras aqui como atributo, que ele tem a relação com o gráfico aqui. Coloquei esse último atributo de empresa aqui, para essa relação, para a empresa ter esse acesso de relatório, entende? O intuito para a empresa ver esse relatório aqui. Aí o usuário ele vai ter acesso ao gráfico e a empresa vai ter acesso ao relatório. Por fim, é isso. Eu vou colocar o link da tabela, do diagrama, no caso, na descrição do vídeo. E é isso, tá aqui também. E lá você vai conseguir ver o código desse diagrama que tá aqui. Por fim, é isso.